Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio do Eu e Tu Cast. Eu e Tu ou Tu e eu? Eu e Tu Cast, tá bom? Então, eu chamo Leandro, eu sou o Leandro da Priscila. Eu sou a Priscila do Leandro. Sejam muito bem-vindos e vamos agora se divertir, chorar, rir e dar boas gargalhadas, contar histórias, que é isso que nós estamos pra cá. Temos um casal top das galáxias que a Priscila irá apresentar. Hoje o nosso Eu e Tu Cast recebe esse casal maravilhoso que carrega talento, propósito, fé e muito amor. Eric e Priscila são empresários, músicos, empreendedores no mercado de negócios e beleza. Priscila é formada em administração de negócios. Eric está em formação em gestão de negócios, unindo conhecimento acadêmico e prática empresarial no dia a dia. Casados há 1 ano e 3 meses, eles caminham junto na vida pessoal e profissional. São proprietários da Renovação Beauty Salon, um espaço que vai além da estética e promove autoestima, transformação e excelência. Eles atuam no marketing de rede, onde são diretores da Mary Kay e consultores de beleza independente, liderando equipe, desenvolvendo pessoas e ajudando outros empreendedores a conquistarem liberdade financeira e crescimento pessoal. Além dos negócios, a música faz parte da identidade desse casal. Eles vão contar um pouco. Sendo uma forma de expressão, inspiração e conexão com pessoas. Eric e Priscila acreditam que empreender é mais do que gerar renda. É construir legado e transformar vidas. E aqui estão Eric e Priscila, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos desengeçar. Bom, gente, a pergunta é cruel fazer essa pergunta, né? Como vocês se conheceram? Bem fácil. 2 gordinhos na academia. Tá vendo? Ela me viu lá malhando com os caras e olhou pra mim que era aquele ali, o natural. Ora, é doido, foi fácil demais, né? Gordinho, fofinho. Foi assim, né, amor? Priscila? Ele tava treinando ou ele tava enrolando? Ele tava indo dar aula de violão pra ti. Deixa eu fazer uma pergunta. Teve essa aula de violão? Não, ainda não. Não tive aula de O violão. menino vai nascer. Eu acho que ele vai receber essa aula. É mais O fácil. filho vai nascer no meio do violão. Mas quem é o Eric da Priscila e a Priscila do Eric? Eu sou o Eric E da como Priscila, se conheceram? Explica aí pra vocês. Né? Quer explicar, amor? Explica aí. A gente se conheceu na academia, é verdade, essa Olha parte. aí, tá vendo? Tá vendo? Eu não minto. Improvável. Jamais isso acontecer no ano que vem. Quem apresentou foi o Leandro. Foi eu, tá certo? O cupido, pessoal, olha. Foi. Mas eu não me responsabilizo pelos próximos ocorridos. E quem fez a ponte foi tu mesmo, né? Foi. Tu ficou enchendo o saco dele. Foi. E nenhum dos dois queria. Foi, Mas essa. aí Deus uniu, né? Achei tudo certo. Foi engraçado que no podcast anterior o marido reconheceu a sua esposa pela voz. Né? Quando ela cantou, ele reconheceu. E ele falou uma coisa que chamou a atenção, porque ela tava de máscara, né? E tudo. E se eu não me engano, vocês estavam também, né? Eu tava de A máscara. Priscila Ele tava não. de máscara, Era a né? Priscila tava Eu de tava. máscara. Tava de Eu máscara. lembro. Meio teimoso, não É. era de usar máscara não, mas ela tava. Ela Tava de tava de máscara, máscara. tava saindo do horário de personal Aham. e eu tava chegando pra dar Não, aula acho de que ela violão. Não, Ela eu tava tava saindo. Eu Tava saindo, Daí ela só tava me deixar no carro. era. Isso. Aí eu tava chegando pra dar aula de violão, Uhum. né? Isso. Aí eu tinha falado assim, olha aí, vocês dois cantam. Aí Canta eu puxei aí. uma música, Eu ela não. cantou lá mesmo com um tampão no rosto. Vocês tenho lembram certeza, da música? Aí ela pegou Lembro. na hora e falou assim, Lembra? isso aí... Ela lembra. Aí saltou desvergonhada e deixou lá. Tá ficando doce. Aí foi embora. E eu fiquei. Acabou que a gente nem teve aula, nem deu aula de violão, a gente fez um momento de louvor lá depois, foi muito legal. Mas foi isso, a primeiro... E os encontros da gente era só na academia e nas orações. Ela fala assim, que hora tu treina? Eu, não tem muito horário não, pois um horário, no mesmo horário que eu. Aí a gente ia treinar no mesmo horário, no início, mas foi, não foi? Foi. Foi. Você lembra do louvor? Foi. Lembro. É?
Lembro. Ela, se eu me engano, você começou e ela fez segunda voz, né? Foi. A segunda voz Será que sai? era. Meio desafinado, violão. Mas saiu, Saiu, né? Foi bem legal. Aí Conquistou, terminou. né? Arrebatou, né? É doido, né? Jesus. Glória a Deus. Aqui, ó, o resultado. Então canta aí com o doido. pessoal que tá acompanhando nosso trabalho. Vixe. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Foi isso. Aí ela saiu pelas minhas costas assim, correndo e foi pro Tchau, carro. vamos embora. Foi assim, aí eu entrei, essa mulher... Fala que estranho. Eu entrei. É legal isso, porque ativou algo que nem vocês sabiam naquele determinado momento, né? Ativou nela primeiro. Ah, foi? Então quer dizer que você conquistou ela primeiro, né? Olha, e ela fala que Deus tocou no coração dela para ela voltar a ter aula de violão. Sim. Aí Foi foi quando ela falou contigo. Aí foi. Ela Foi falou verdade. contigo. Leandro, aquele menino lá que dá aula de violão. Ela já estava arquitetando já... né? Coitada. Conta essa história direta. É, E aí, tu disse o quê? Eu lembro o que tu disse. Fala aí o que tu aula disse também. bem baratinha. Cobrei R$50, eu achava que ela tava achando caro. Ela achou barato, aí eu... Não, mas você falou uma coisa também que... Aí depois eu falei R$50 assim, na época era eu dinheiro. falei assim, combina vocês, né? Não sei o que. Aí tu falou... Era. Aí tu falou, tinha falado... sai espírito de gago. Você tinha falado uma coisa que... Assim, não dá certo e tal. Ah, eu falei, cara, não dá certo. Eu passei por uma frustração muito grande agora. Eu não queria me envolver com relacionamento. E realmente eu não queria. Realmente eu não queria me envolver com nenhum relacionamento. E aí, até então, eu fiquei muito em paz. Tanto que, no decorrer dos dias, tu ficava me enchendo o saco. Ei, a Dornelis. Leandro, para de me encher o saco. Não rola. Mas o que é que é? Eu falei, o que é que ela vai querer comigo? E eu tava numa situação meio complicada na época mesmo. E foi até interessante, porque eu tinha feito a oração, eu tinha, há alguns anos atrás, isso bem no início da pandemia. E aí eu falei assim, Senhor, deixar bem claro que a oração, ela não foi uma oração com fé, mas foi sincera. Às vezes eu acho que eu não consigo emendar uma coisa com a outra, às vezes pode juntar, mas foi mais sincero do que fé. Eu não tava nem com fé que ia acontecer algo, mas eu tava com sinceridade. Falei com o Espírito Santo, ó, eu queria com meus 30 anos estar casado, com a minha família, com a minha empresa, dentro da minha casa. Eu completei 31 anos semana passada. E Deus cumpriu tudo até os meus 30 anos. Então, com meus 30 anos eu estava casado, né? Foi praticamente o ano do nosso casamento, que a gente estava no primeiro ano do casamento já, né? Com meus 30 anos. Estava com a nossa empresa, a gente estava dentro do nosso lar. E antes de eu completar os 31, Deus nos presenteou com o Kalel, né? O nosso bebê aqui já está para vir para o mundo. Mas eu fiz essa oração com sinceridade. E aí Deus, ele foi fiel e ouviu. Não era que era a resposta da sua oração também? Ou você não sabia que estava orando? Não, na verdade eu sempre fui muito tranquila em relação a relacionamento, né? Que minha vida toda foi trabalhar. Enquanto minhas amigas curtiam, com namoro, com festa e tudo, eu tava na igreja e sempre pensei no meu lado profissional, né? Mas sempre criei que Deus tinha um propósito em relação a isso, né? E que ele ia mandar, então eu sempre fui muito tranquila. E a única coisa que eu pedia era um homem que amasse mais a Deus do que a mim. E realmente ele ama a Deus. Tipo, ele serve, ele vai atrás das coisas, escuta Deus. Quando Deus manda ir fazer as coisas, ele faz. Então, assim, eu acredito que sim. É uma resposta de oração. E qual é o maior desafio hoje? Não de hoje, mas... Dá pra fazer um e-book assim? O maior desafio está no podcast. Não, isso aqui é fichinha pra vocês. Não, tranquilo. Dentro do que a gente já passou. É um dia de cada vez, né?
Mas, assim, a gente sempre batalhou por crer nos propósitos de Deus, né? Porque às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas não é o que Deus quer. E a gente tem que obedecer a Ele. Engraçado, né? A gente tem uma percepção que as pessoas enxergam vocês assim, o casal que louva, o casal, né, sempre vão rotulando a gente, né? Vai rotulando e ainda mais... Casal não engraçado. imagina, e não imagina, porque assim, a gente tem esse nosso lado mais cômico e assim, as pessoas não imaginam o quão é difícil manter isso, né? Manter a nossa alegria, manter... Né? Ninguém imagina ver a gente sorrir, brincando muito, e não imagina quantas coisas a gente passa. E muitas das vezes essas pessoas acabam não nos levando a sério. Sim. Porque a gente tenta ser extrovertido e tentar levar muita coisa numa boa, né? Mas não é fácil. Viver a dois não é fácil. Trabalhar a dois, desde do início do nosso relacionamento, a gente sempre trabalhou junto, no começo do namoro, então foi logo nos primeiros meses, a gente começou a trabalhar junto. Eu abri mão de tudo que eu tinha, eu larguei mão do que eu estava fazendo na época e fui trabalhar com a Priscila, então foi um desafio, principalmente para mim, porque eu tive que largar tudo que eu estava, então aquilo que eu estava querendo viver, abri mão mesmo e entrei a fundo no relacionamento, a gente, vamos seguir em frente. Então assim, foi um desafio desde o início. Então trabalhar os dois juntos todo santo dia, estar no escritório, abrir uma empresa, estar atendendo cliente dentro do carro, dormindo junto, conseguir separar isso, cara, isso é muito difícil, é muito complicado. Até porque perdão, quando a gente, por exemplo, tanto eu como a Priscila também, a gente tem o mesmo convívio, o mesmo tipo de trabalho, né? E muitas vezes parece que o trabalho se mistura junto com o ambiente de casa, né? Uma coisa é você ter duas profissões totalmente diferentes e as pessoas, e aí, como é que foi seu dia? Mas quando você convive com a pessoa o dia todo, você vai olhar assim, e aí, como é que foi seu dia? Não faz sentido, você estava do seu lado o dia todo. Tem os prós, né? Que você às vezes pode almoçar quase todo dia. Por exemplo, eu e a Priscila, a gente almoça todo dia junto, né? Então a gente tem uma rotina. Mas por quê? Porque a gente tem essa certa liberdade de ter o mesmo emprego. Porém, tem as adversidades. Quando a gente menos espera, a gente se pega falando do trabalho dentro de casa. Que muitas vezes isso pode atrapalhar dentro do relacionamento, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? Sobre a gente tentar abrir mão e tentar falar de negócios fora. Só que como a gente tem uma rotina que praticamente a nossa vida é nos negócios, então acaba acontecendo mesmo. A gente tá dentro do lar e falando sobre negócios. Né? E a pergunta que eu faço, assim, né, até para os casais que possam se identificar, que tenham o mesmo tipo de rotina. Às vezes, a gente que tá dentro, a gente não consegue enxergar, né? Mas quando vê a situação acontecendo, você vai buscando mecanismos de dizer assim, não, essa forma é melhor. Qual é a estratégia que vocês têm? Tipo assim, o louvor é uma, né? Parece que quando vocês estão cantando, vai acalmando as coisas. Mas existem outras ferramentas além disso? Existe outro momento que fala assim, poxa, aqui não estamos trabalhando, né? Eu sou levar os problemas, né, para casa, né? O que vocês fazem para não levar os problemas para casa, para amenizar, né? O que é que vocês procuram fazer, Priscila? Consegue? No começo foi difícil, não foi fácil, não. Porque a minha mente, ela sempre trabalhou muito pelo trabalho, né? Então, se eu tava fazendo alguma coisa, era pensando no trabalho, 220, era no estratégia. Né? Sempre fui assim. E de um tempo pra cá, eu até tenho sido menos, eu tenho me policiado. Mas foi uma coisa que no começo, quando a gente pegou o estúdio, o salão, né? Foi bem desafiador. Porque a gente pegou uma empresa afundando. Uma herança, né? Mas enfim. Foi bem. Não foi fácil você lidar com profissionais novos, profissionais antigos e profissionais que a gente ainda tinha que ter. E organizar a empresa, organizar a cliente, compra de material, foi bem difícil. E acabou que mexeu muito com o nosso relacionamento. A gente ainda era noivo, né? Não dormia junto, né? A gente só realmente dormiu depois do casamento. E... Não, eu dormia todo dia. Dormia juntos, eu falei, dormia juntos. Mas... Só pra quebrar o clima aqui. Quando... Aí tinha a separação, né? Tipo assim, cada um vai pra sua casa e pronto. Mas era uma coisa que a gente policiava muito. Quando a gente casou, foi a primeira coisa que ele falou,
A gente não vai levar trabalho para dentro de casa. Acabou o expediente. Aí agora a vida do Eric é da Priscila, não é dos profissionais Eric e Priscila. E foi muito difícil para mim. Na hora, vinham os pensamentos, aí eu... Ainda é, né? Não posso falar. Ainda é, né? É um desafio, né? Porque assim, a gente às vezes passa por um dia a dia complicado e a gente não tem uma reunião tipo na nossa empresa, a gente não para lá para fazer isso. Então, às vezes a gente tá ali jantando, ou tá no outro dia, no café da manhã, no almoço, a gente tá ali conversando sobre uma situação que aconteceu com um profissional, ou uma situação com um cliente, né? E assim, hoje a gente tem o nosso estúdio, mas não é a nossa maior fonte de renda, né? Como eu falou, a gente trabalha com o diretorado da Mary Kay, Sim. né? A gente trabalha com marketing de rede, é o nosso principal trabalho, nossa principal fonte de renda. O estúdio, ele veio para agregar a nossa vida, ele é algo a mais, né? É um extra, como eu tenho outras coisas também, mas eu preferi frisar mais essas questões, que é o que a gente mais atua. Mas é muito difícil, é muito complicado. Vocês passaram a situação que... Essas dificuldades que vocês tiveram como noivado, né? E depois agora casado. O que é que mudou todo esse processo de antes casar e pós-casado? Porque alguns problemas, né, naturalmente aconteceram, alguns foram sanados e novos problemas vieram, né? O que mudou agora vocês estando casados, né? Qual é a diferença do que era agora, do que é agora e do que foi lá atrás? Eu acho que o mais forte é a questão da responsabilidade, né? Agora eu tenho responsabilidade sobre a vida da minha esposa, além da minha, a vida do meu filho, e uma responsabilidade num contexto geral, desde que se trata sobre casa, sobre no contexto geral de você acordar como marido, não como filho mais, acordar como marido. Então, às vezes, a responsabilidade do marido, eu faço muito isso. Então, assim, eu sou o primeiro a acordar, geralmente a se levantar, o que mais acontece. Então, eu gosto de muito estar na cozinha, por exemplo, né? Então, eu vou lá, eu preparo o café da manhã, eu faço isso todas as manhãs. Então, a cozinha é minha. Tem briga pela cozinha, não? Então, tem não. Lá em casa tem. Lá em casa não tem. Eu cheguei no fogão, ela começa a dizer assim, não sei o que. Pronto, sou mulher eu. tem que achar é bom. Priscila tem que ensinar coisas boas. Sim, eu tô Priscila ensinando a Priscila. Mas, assim... Não, mas é dividida a tarefa. Tipo, ele faz a comida, aí eu vou e lavo. Com agonia, porque fica tudo bagunçado. Aí lava, aí ela fala assim, agora enxuga e guarda. Cadê a tarefa dividida aí? Tô dizendo, o negócio é subdividido, né? Não, vou aqui, dá certo. Tá bom, vai. Na fé. Mas uma coisa, tipo assim, tu falou da diferença do profissional ou tu diz como pessoal? Sim, os dois? Porque acaba misturando às vezes, né? Você acaba misturando o que é o profissional com o pessoal. Às vezes você cobra do seu esposo porque ele trabalha com você, mas ele é seu esposo naquele momento. E muitas vezes eu acredito que é separar, de realmente, tipo assim, fechou a empresa, ficou o Eric profissional, Priscila profissional ali. Fechou a empresa. Quando a gente entra em casa, a gente vai fazer as coisas de casa, sendo a Priscila do Eric, casada com o Eric, e o Eric casado com a Priscila. Não os sócios, entendeu? Assim, hoje, o que é que você admira mais no seu esposo e vice-versa, né? Assim, acredito que deve ter N situações de admirar, né? Bota uma música de fundo aí. Só não bota aquela música meio coisada aí. Mas aí, o que é que você... Mesmo ele fazendo raiva, né? Que eu também faço a minha, né? Não, isso eu sei, mas eu não. Tu não faz? Faço, às vezes faço. Não faço, não. Pode mentir não, viu? Faço. De vez em quando. O que é, Priscila, que tu acha que... Tipo assim, esse aqui é o time que me faz respirar 2 vezes e dizer assim, não... Vou perseverar. Tem muitas coisas, mas assim, ele é um excelente marido, de fato. Ele cuida mesmo de mim. Quando eu acordo, o café tá pronto. Ele fica, amor, acorda, o café vai esfriar. Pessoal, você que tá assistindo que é casado, não precisa fazer o café não, tá certo? Isso aqui é só uma sugestão. Mas vossas esposas, escutar vossos maridos. Ele cozinha muito bem. Tomar um café. Né? Ele cozinha muito bem. Eu fico lá, tô fazendo café, mas assim, parece que quando você tem um filho, ele fala, amor tem horas. A empresa abre tal hora, amor, minha filha, venha, por favor. Assim, eu passo tipo 1 hora remoendo até... Aí ela vem...
me dá um abraço. Mas Eu vou lá dar um abraço. Mas é porque tem hora que é difícil. Olha, eu beijo a boca dela sem ela escovar o dente. É, ela dá um abraço. Mas não é assim, o casamento é isso, cara. Eu também, né? Às vezes. Tudo sofre, tudo suporta, né? Tudo espera. Essa parte de tudo espera, acho que a Priscila ela pegou, abraçou e usou como lei dentro do casamento. Qual Porque Priscila? a Martins aqui. Ah, ok. Porque, cara, eu acordo. Aí ela. São duas Priscilas aí. Não, o outro casal aqui a gente tava entrevistando e disse, não, a gente acorda, aí levanta, os dois ficam de joelho, já começa a fazer uma oração. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que ficar de joelho por mim e pela minha esposa, porque enquanto eu acordo, eu chamo aquele despertador 3 vezes, eu chamo na terceira vez, sim. a Priscila ainda tá dormindo. Ela fala assim, lá de longe, eu já tô sentada na cama. Eu já falando, eu tô sentada na mas esse cama, negócio de vou orar despertar é primeiro, aí depois. Mas de ó, 10 ele minutos, aí eu- desperta logo cedo e demoro. tal. Porém, quando é à noite, chega em casa, o primeiro a deitar é ele. Eu tô lá na cozinha, lavando o que Ela tá lá ficou, finalizando algumas fazendo coisas. alguma coisa dentro de casa Aí eu e falo tudo. assim, Aí eu amor, sou a pensa. última a dormir. Porque, às vezes ele fica lá assistindo filme, eu não curto muito. Mas ele fica Mas lá. vamos assistir um filme? Ela, que filme? Um romântico. Aí eu. Mas tá bom. Aí ela volta o filme quando é fé. Aí, cara, eu pego e vou muito pro outro meu lá de guerra. Aí, É do mesmo jeito, né? Mas a nossa Botar um rotina ela é filme, muito louca. A todo gente mundo. tem até trabalhado muito nessa questão da nossa rotina. Principalmente agora que tá vindo o Caléu. Por quê? Porque a gente sai geralmente, às vezes, muito cedo. Mas o mais tardar, 8 horas, 9 horas, a gente está saindo de casa para iniciar nosso dia. E às vezes finalizamos o dia 11 horas da noite, 12 horas da noite. Então a gente tem trabalhado muito para reduzir esse horário, porque a gente fica no estúdio. Aí a Priscila é a cara da empresa. A Priscila é a cara da empresa. Então as Priscilas chegam lá, o salão da Priscila, não sei o que da Priscila, né? Priscila Então, vai assim, ir. isso é legal. Isso eu até tava vendo hoje, eu não lembro agora de um empresário que falou muito isso, que é interessante quando o casal trabalha que um é a imagem e o outro seja a área administrativa, que é muito legal. Então, assim, lá praticamente é isso. Então, quando as meninas querem resolver alguma coisa, Priscila, não sei o que ela, vá com o Eric. Fale com o Eric. Ele isso tem aí mais é- jeito pra falar. Aí, Eu já sou mais. Então, assim, questão Essa é a coisa de geral, do Priscila. burocrático, administrativo. Tanto que hoje de manhã, reunião, que era reunião com todo mundo. Aí teve até um profissional que queria faltar de manhã, só queria vir à tarde. Se não vir, eu vou tirar ponto facultativo do resto do ano todinho. Eu vou dar o resto dos dias. Mas é mais isso, a gente fica mais para gestão e ela mais a imagem da empresa. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se vai vir na cabeça agora, mas é um desafio. A fase que vocês estão vivendo agora, né? Tá vindo, a família tá crescendo, né? Tá somando. E grande. E grande, né? É bebê gente. As medidas ontem E assim, foi bem fabricado. se fosse pra narrar em uma música ou um louvor, né? Nesse momento, assim, o que viria na cabeça hoje pra dizer... Porque a pergunta que a gente fez pra todos os casais é qual fase você tá, né? Essa fase, por exemplo, a fase dos filhos, a fase de ser avô e os filhos já estão tudo distante e a gente está viajando, né? Qual é a fase que vocês se encaixariam em cima de uma música, já que vocês gostam de cantar? Se vir na cabeça, é um desafio, né? Eu acho que bondade de Deus ela se encaixa muito, É? porque, assim, a gente sempre tem os altos e baixos, né? A gente já chegou em momentos já bem altos, a gente chegou num momento assim, muito baixo mesmo, né? A gente estava até conversando antes de iniciar o podcast, a gente estava falando sobre classes sociais diferentes, né? Vem de uma família mais humilde, a Priscila já vem de uma família bem mais tradicional, mais bem estruturada, de avós militares e tal. Então, assim, foi muito diferente. Eu aprendi, assim, tudo que eu sou hoje, como homem, como empresário, né, como gestor, eu devo muito tanto à minha esposa como à família dela, que me ensinou bastante. O vô, que chegou a falecer ano passado, né, que foi um dos que mais investiu no nosso relacionamento. O vô dela dava muito conselho, o pai, a mãe, né, a avó. Então, assim, foram pessoas que somaram tanto na minha vida, que me tornaram ser o que eu sou hoje, que, assim, foi uma resposta muito forte da oração. Eu acho que a bondade de Deus, ela encaixa muito disso, porque Deus é muito bom. E às vezes as pessoas não entendem o quão forte é uma palavra. Jesus é bom, Deus é bom. Mas bom em quê? Bom ao ponto de não ter nada melhor do que Ele.
Eu posso dizer isso, se tratar Eu disso. fiz essa pergunta porque eu conheço um pouco a história de vocês e a caminhada musical, né? Você já me contou algumas situações que aquela determinada música, né, você escreveu uma música e aquilo se encaixou com o que você convive. Vocês se conheceram antes mesmo de dar um oi, boa tarde, boa noite, com música, né? Com música. E Foi o primeiro contato, né? Aqui a foto de vocês, né? Vocês casaram, Musical, foi musical, nosso né? casamento. né? Tem a foto de vocês Essa aqui é a primeira foto que a gente começou a namorar, foi né? nossa foto. Mas foi ela que quis lhe beijar ou foi você que Foi ela foi me ela, pegou, né? ela... É, sempre é assim. É. Sempre as mulheres paradas. sempre as né, mulheres, meu é. Deus, Mas, ó, não é, não. gordinho, olha a história. A gente estava no casamento de uma amiga dela, muita amiga dela, e aí os gordinhos foi comer sanduíche, o sanduíchezinho, né? E aí eu fui dar um beijo na testa dela aqui de costume, aí ela me deu um selinho, eu peguei, não, vamos sentar ali e conversar, aqui comigo o negócio é sério. É, né? E aí ela saiu espalhando pro casamento, pro casamento. Eu cheguei solteira, estou saindo comprometida. Ixi, Maria, foi mesmo. Rapaz. doido. E o cinto torou, acho que foi por causa do sanduíchezinho. A fivela do cinto. Ó. Mas, cara, eu acho que foi o sanduíche. Porque ele faltava. Eu pedi emprestado o cinto, que nem eu tinha cinto, porque não cabia. Não é o cinto. O cara tinha mandado fazer um sob medida pra ele, que o cara parece um cara bem mais fortinho que eu. Não posso falar, né? Brincadeira muito pesada, né? Mas ele era um pouquinho mais forte. Mas eu fiquei imaginando, caramba, o cara é mais forte do que eu. E eu usei o cinto e quebrou comigo. O culpado é o sanduíche dele. Aí ele ficou me cobrando o cinto que quebrou. Eu, cara, se eu não achei pra mim, mande comprar que eu pago. Até hoje nunca vi nem o dinheiro. Mas gente boa, ele é legal. Mas foi verdade, o cinto torou, passou o casamento todo assim, ó, a fivela. Foi muito engraçado. E ela mangando de mim o casamento todo e eu não sabia o que era. Tá aí, ó. Tu pensa que tá bonita, é só daí pra cá. Tá vendo ali, ó? Tô enforcada, tô assim, ó. Eu falava com ela aqui, o Gogó em tempo de estourar o botão, e ela falou assim, menina, afrouxa isso, senão tu vai ficar enforcado. Oi, ó. É sério. É verdade. Contra fotos no argumento. Contra fotos no argumento, tô dizendo. Olha aí, eita. Mas quer dizer que ela então, saiu cantando a bondade de Deus pra todo mundo lá, dizendo Foi. que Deus foi bom comigo, que me deu um Foi. namorado. Deus é bom pra mim. Foi tipo isso. Mas canta Mas aí, foi, a Cinderela perdeu até a sandália no Foi? casamento, esqueceu, só Deus sabia Safado. onde tava. Subiu. Aí eu levei ela pra casa, tá vendo aí? Levei ela pra casa. Isso dá um podcast. Nem carro eu tinha. Dá, Dá um depois nós faz outro, só contando isso aí. Só contando as marmotas. Mas foi muito legal esse dia, foi bem, bem legal. Mas E a aí gente foi um passou desafio. um mês. Foi um mês orando, conversando. Tem uma história, né, que ele mandava mensagens, né, fazia oração, conversava. Conta essa história aí. Eu chamei ela pra orar, vamos orar? Ela como? Aí eu, tu ora aí, eu oro aqui. Aí ela, mas como? É por ligação, por chamado de vídeo e tal? Não, vamos fazer o seguinte, a gente ora, você ora na sua casa, eu oro aqui em casa, quando terminar, você digita amém, né? E eu digito amém, e a gente vai dormir. Priscila, 15 minutos. Ah, mas foi 15 minutos? 10. Foi mesmo. 10 Tava minutinhos. tentando melhorar a situação dela. 10 minutos. 10 minutos. Ela falou, Amém. amém. Aí ela ficou. 20 minutos, 30 minutos. Quando deu quase uma hora, eu amei. Ela, menina, tu orou uma hora? Tu orou até uma hora dessa? Ele orei. Aí, Aí eu passo mais de 2 horas conversando contigo. Porque com Deus eu não posso. Eu tenho que passar 10 minutos. Eu passo mais tempo. Aí o menino é crente mesmo. rapaz, O menino é crente mesmo. misturar batista com assembleano. Tá nisso. Agora, esse daqui quer nascer no fogo. Aí nascendo fogo. Mas foi isso. E quando foi nas orações de madrugada? Eu gosto de fazer oração na madrugada. Aí E ela aí vamos dormindo. combinado. Não, ela tá bom, pois vamos. Ela na madrugada, ué. Aí ligo pra ela 3 3 horas da manhã. Aí ligo, e nada, 3h30, 3h20, 3h20, 3h30, e nada. Quando ela acorda, e aí, vamos orar? Aí eu comecei a orar. Quando eu terminei, amém. Aí, Priscila, já tava no 10º sono. Ela tinha dormido com o celular no ouvido, acordou de manhã, ela, vá no menino. Mas era engraçado, isso aí foi um tempo engraçado. Né?
Foi. né, Priscila? Ela não vai deixar eu mentir, né? Que ela conta essa história para as É pessoas. verdade. Mas tem coisas que mudam depois do casamento, mas tem coisas que não mudam. Ela dá mais do filme, né? Não tem coisa que é normal. E eu acordo todo dia 3 horas de lei. Acordou 3 horas da manhã, Puxa, mesmo me despertando, acostumou. Mas não é às vezes nem pra orar, é costume mesmo que Tem uma pergunta? Não. A gente pode prosseguir. Ela tá super se identificando, a É Priscila. porque eu não contei as coisas engraçadas aqui, que já ela começa a soluçar de jeito. É verdade. Mas deixa eu falar. Canta um pouquinho dessa bondade de Deus sobre a vida de vocês. Puxa um pouquinho. Vamos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E assim vai. Bom, então agora temos um desafio aqui, né? Uma dinâmica. Como é o nome do quadro aí? Como é o nome do quadro? A dinâmica agora que o nome do quadro é A Mona Lisa. Jogo do Casal. Jogo do quadro. Agora já mudou o quadro. Todo episódio é o nome do quadro Ou muda. ela, ou ele, ou eu, ou ela, ou É alguma coisa, é alguma coisa aí, né? E como eu lembro brincar na academia. É isso mesmo. Tipo isso. Receba Agora aqui os vocês cards, vão né? A gente bate aqui receber na esses mesa. cards. Os cards. E a Priscila, ela vai... O chat Passa GPT. Vocês vão levantar só na hora Isso aqui foi no chat GPT, foi? de Foi, responder as Não perguntas. sei onde é que foi, não. Peraí, então, mas eu tenho que ver o que é, né? Pode ver, pode mostrar também pra ela, se ela Vamos quiser ver. Ela, eu. Vamos ver, né? E agora vamos. É legal, isso aqui a gente ganhou, viu? É? No dia da formatura do Casados para Sempre, quem ganhou esse joguinho assim, eu e ela. Você pode virar, Vira tá na certo? hora de te responder. Mas tem que ser simultâneo, tá bom? Tá. E vocês têm que acertar. Ganha o quê? Ganha. Jogo. Tá vendo aí, mano? Primeiro casal depois de 80º, 30º podcast. Aí o primeiro casal pergunta quem é que ganha. Ganha a nossa presença aqui, você tá do nosso lado. Vai, cuida. Primeira pergunta: quem é o mais engraçado do casal? Respondeu o quê? Eu ou ela? Seria uma gaiada. Segunda pergunta: quem se acha mais dos dois? Às vezes eu quero ganhar. Eu não tenho nem como me perder. Aí, eu já comecei os ataques. Quem é? Ei, Mas a pergunta ainda. Terceira pergunta: Vamos lá. quem é o mais dramático? Ai. Ixi, será? Quem é o mais dramático? Peraí, presta um pouquinho aqui. Também, né? Agora, Voltou. tipo isso mesmo. Quem demora mais pra admitir que errou? Eita, agora é difícil. E como assim? Peraí, mano. Tu? Demora mais? Na verdade, não é que Eu eu sou mais demoro, é humilde, porque eu ela sei que eu errei e fico calado. É. Eu só não digo que admito que errei, mas fico calado. Então ficar calado é Aí onde depois ela- eu. Desculpa. Eu. Que nem no carro agora. Desculpa ela. Não quero saber, não. Aí eu saio do carro, né? Que eu não vou saber. Ei, pede desculpa e dá as É, costas, tu é né? doido, mano. Vai que ela não Tu é desculpa, doido. né? Mas se tu dá de frente com uma fera fêmea e fala, opa, e fica lá, azar é teu. Tu tem que sair fora. Prossiga. Pula, próxima pergunta. Quem é o mais romântico dos dois? Mais romântico. Vira? Mas eu acho que tá Aí, ó. empatado. Tá empatado, então. É. Meu amor, me dá um beijinho. Hoje passou dinheiro. Vamos lá. Tô brincando, corta. Qual dos dois Aproveita e manda um abraço pro seu sogro aí. Um abraço, meu sogro. Minha sogra também. Ela tá assistindo, viu? Em nome de Jesus.
ver o sucesso do genro. O genro que ela tanto sonhou. Você... O que o cinto estourou. Hã? Ela nem sabe, acho, dessa história. Descobriu. Mas qual é o resultado do nosso casamento também? Olha como é que tava. Putão. Era. Mas bora. Quem se estressa primeiro no dia a dia? Na fila, no trânsito? Acho que... Tu acha? Tu acha? Ela fica na cor do carro. O carro da gente é rosa. Deus. 7ª pergunta. Quem manda mais no relacionamento? Mas tem que ser ligeiro, vai. Não. Acho que é igual. É igual. É igual. Acho que é igual. É igual. Quem é o mais esquecido dos dois? Amor, tu pegou a chave do carro, eu não. Quem tava dirigindo era você. E era eu que tava dirigindo. Hoje mesmo ela achou a chave. Olha, onde é que tá a chave lá de casa? Na bolsa dela. Eu como é que tu bota as coisas na bolsa e não... Eu acho que foi tu. E foi ele. Aí eu, foi eu mesmo. Ai. Quem cuida melhor do casal no dia difícil? Nos dias Tem o nome mais Jesus pra botar difíceis, aqui? quem é que cuida melhor? Tem o nome Jesus? É porque Não, o dos dia dois, mais quem difícil... cuida mais na situação Não, difícil? Acho que os sinto dois. muito. Os dois? Joelho no chão. É. Somente. Porque no dia de Porque tem que vigiar frustração... muito, gente. É, tá doido. Eu botei até uma câmera pra ajudar a vigiar dentro de casa, porque o negócio é sério. É. Como assim? Botei uma câmera. Foi? Foi. Eu ia nem contar isso, mas eu tirei a câmera lá de casa e botei lá no nosso estúdio. Aham. E eu fui configurar a câmera, só tinha uma gravação. Sabe qual era a gravação? Eu saindo do banheiro e indo pro quarto. Que é isso? Eu só gravou isso. Deus. 3 segundos da carreira que eu dei e a câmera pegou. Acredita? E ela não funcionou no estúdio depois disso. Meu Deus. Queimou a câmera. Prossegue. Ficou traumatizado. Ficou, a câmera fala assim, cara, eu não vou mais gravar. Eu tô vindo novo da fábrica, a primeira coisa que eu vejo é tu correndo no meio do corredor do banheiro pro quarto. Não dá, meu irmão. Eu não vou mais vigiar isso aqui não, já é bagaceira demais. Mas foi isso. Mas esses dias mais difíceis, a gente bota o joelho no chão. Aconteceu várias vezes. Mas acontece muito, Deus tá muito pra baixo, e aí ela vem e coloca o ombro dela. E aí quando ela tá pra baixo, eu vou e coloco o ombro. E aí a gente segue a vida, né, amor? Glória Agora a Deus. sim, teve cursos que a gente fez que ajudaram muito, sabe? Porque é impossível você esquecer. O Noivos, né? Que é o One, o Casados para Sempre. Então, assim, você recapitula muita coisa ali e acaba que você tem que vigiar. E lembrar do propósito que você fez com Deus, né? E é interessante Primeiro você falando com disso, ele. né? Que eu acho que muitos casais passaram, eles falam assim, e me faz entender, né? Com o texto, ou então com a fala, com o ponto de vista de cada um, que quando você coloca esse propósito dentro do casamento, ou você se edifica naquilo, ou testifica, né? O que você já está praticando, poxa, testifica, realmente é isso. Ah, preciso melhorar naquilo, então eu preciso me edificar mais, preciso desenvolver mais. E o mundo hoje, as pessoas acham que não é necessário. Mas, assim, quem for assistir e escutar o que eu tô falando, muitas igrejas precisam capacitar muito diversos casais para cuidar de outros casais. Porque, cara, a gente não teve acompanhamento, assim, no nosso relacionamento dentro da igreja. Assim, a gente teve o nosso pastor que, quando pôde, é uma igreja grande. Então, assim, eu tô falando de pessoas que se capacitam para trabalhar. Sempre nos ajudou, nos apoiou. Mas, assim, é muita coisa só pro pastor tomar de conta. E, assim, eu falo para as outras igrejas cuidarem muito bem disso. Desde o processo do namoro, do noivado, casamento, pós-casamento, acompanhamento, isso é muito importante. Porque a gente teve que correr. Diversas vezes a gente correu atrás
para nos capacitar para que a gente pudesse ter o que a gente está vivenciando hoje. E às vezes até a gente lembra do curso Casados para Sempre. Se vocês estão passando por uma situação, vão lá, abre lá a apostila, verifique tudo. A gente nunca abriu porque, graças a Deus, Deus cravou bem no nosso coração e a gente, naquele dia, ou ela lembra dessa aula, ou eu lembro dessa aula, e a gente acaba... Tem na geladeira os imãzinhos, né? Tem, tá lá, tem os imãzinhos lá. Aí quando olha, ela fala, olha... Tem dia ainda que eu faço café na cama, né? Aí ela já fala assim, eita, já tá querendo uma hora dessa. Eu tô querendo que você tome café pra nós ir trabalhar, por causa do horário. mas é isso aí. Tem mais outra aí? Tem mais outra. Essa a última pergunta. Quem ama mais? Quem ama mais dos dois? Quem ama mais? Pode levantar. Pode levantar. Pode virar. Posso dizer? Vai, rápido. Estão pensando. Ai, quase que não cai. É que eu tava querendo ver ali. Sim. Pode ver. Não sei, eu não sei porque eu botei eu. Mas eu sei porque eu botei eu. É porque a gente precisa cumprir isso que tem na nossa vida. O próprio Jesus fala, a própria palavra fala que a gente deve amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, amar nossas esposas é amar o nosso cônjuge, como Cristo amou a igreja, e deixar bem claro que é exatamente da mesma forma que Cristo amou a igreja. É dar vida, é dar prioridade, entender que ela agora é sua família. Agora, casou, meu irmão, existe parentes. Agora, sua família, você e sua esposa. A gente glorifica a Deus pelos parentes que sempre esteve conosco. Mas eu falo isso porque eu não falei no sentido que eu amo mais ela. Eu falei no sentido que eu preciso amar mais do que ela me ama, para cumprir um princípio bíblico. Que top. A gente separamos um momento, né? Um momento que, já que você disse que ama ela, né? Vai fazer essa declaração. Separamos aqui um negócio aqui que ele trouxe. Olha só. Olha as rosas. Olha, tá vendo o que eu trouxe? As rosas presenteando a sua esposa. E aí fazendo a declaração pra sua esposa. Olho no olho. Igual como naquela época. Pode não, Tem né? que ficar... Eu aqui. A Mona Lisa. Amor. Mas aproveite, não somente aproveite, mas celebre esse momento, né? A gente fica muito feliz de estar junto com vocês aqui. Vou colocar aqui. Os grandes desafios que encontraram para poder chegar até aqui. Eu sei que isso realmente é só o começo, não dos desafios, mas das conquistas que vocês irão ter. Então, que você possa fazer essa declaração para sua esposa, olhando nos olhos dela. Nem tô com a aliança, porque inchou já, irmão. Assim, eu tive que tirar. Tá Por causa do Kalel. Meu amor, muito obrigado por você existir na minha vida. Muito obrigado por você ser esposa maravilhosa. Muito obrigado por ser a mãe do meu filho. Muito obrigado por fazer ser o homem que eu sou hoje. Porque eu devo a Deus, porque Ele colocou Ele em pessoa na minha vida. Você não é o Deus da minha vida, mas você é a deusa da minha vida. Te amo muito. Presta atenção como ensinar vocês como tirar um batom. Olha. Peraí. Olha. Se não fascina ele. E aí, para finalizar, né, também. Eu te empresto meu buquê. Vai. Olha. Priscila agora vai fazer a Também declaração do pro seu seu esposo. amado. É devolver as flores, não, calma. Você vai. Mo. Ela tá falando isso com muita raiva de mim. Tô falando melhor de que coração. Glória a Deus. Eu te amo muito. Obrigada por ser esse marido maravilhoso que você é, de fato mesmo. E obrigado por ser o pai do meu filho. Realmente você é um paizão. Gente, ele cuida não só de mim, mas da alimentação do Kalel. Então, assim, perdão por muita coisa, né? Que a gente já passou. E que eu lhe amo muito. E quero muito ver seu crescimento. Eita, olha. Se falar mais um pouquinho, ela tinha chorado. E ela não é fácil de chorar, não, viu? E Olha.
Pra celebrar esse... Quebrar um azulejo lá em casa, tá pensando nisso. Não sei se o cara da mídia vai ter que editar essa risada. Bora, Sandra, corte cast. Mas assim, a gente sabia, tinha certeza que a gente ia se divertir muito, né? Toda vida que a gente se reúne, a gente garante boas risadas. E também queria que vocês guardassem esse momento para vocês, mas também a gente separou esse ato simbólico aqui, né? Para vocês guardarem para vocês. E dizer que vocês participaram do podcast junto com a gente, tá bom? Que lindo! E a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui. E é isso, né? Pegar os anel aqui, ó. Os anel aí tem, né? Tá Mas aí, cara, tá doido, eu queria aqui que... eu coloquei até lente, ó. Aí, cara. Olha isso. Tá muito lindo. Vê que eu sou mais bonito nas fotos do que pessoalmente. Ainda bem que exige chat LGBT. E assim, a gente queria não pedir nos outros, né? Tudo bem, mas a gente queria usufruir mais um pouquinho do dom de vocês. Vou pedir não sei o que é que você quer louvar. Eu vou louvar uma música autoral nossa, né? Já de antemão já lançar aqui no podcast. Eita! Mas é primeira mão, exclusiva! Vai, tô brincando. Essa música ela foi feita, eu tava em casa, a gente ainda não estava casado, tava passando por uma situação muito difícil. E aí Deus me trouxe à memória a mulher do fluxo de sangue, que passou por muitos anos, ela não tinha mais esperanças, e aí ela ouviu falar de Jesus. Ela ouvindo falar de Jesus, ela falou assim, é a minha última esperança. Só que isso na concepção dela. Sabemos que Jesus é a nossa única esperança. E assim ela disse que tão somente eu tocar na orla do manto serei curada. Ela não foi curada porque Jesus tinha poder, ela foi curada porque ela teve fé no único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá? Bonito, né? Eu vou virar coach. Boa. Minha esperança é em Jesus que me curou, me libertou. Agora que livre sou da ilusão, tenho salvação, livre sou da ilusão, tenho salvação. Em meio à multidão, ele sentiu meu quebrantado coração. Ele veio e segurou a minha mão e falou, tua fé te salvou. E logo depois ela diz, livre sou da ilusão, tenho salvação. Amém. Glória a Deus. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar o podcast, né? Ficamos muito satisfeitos, muito felizes, muito impactados sempre, né? E tá na sua mão, jovem. Finaliza aí. Vou deixar pra você. Ui, tá vendo? É muita gentileza, né? Hoje eu vou deixar com você. Tá bom, é muita gentileza. Gente, é isso aí. Satisfação ter vocês conosco. Espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado esse casal top das galáxias, que é muito bom estar perto deles. É como eles falaram, a alegria, né, de estarem transmitindo pro pessoal que é algo que não é deles, é o que Deus permitiu, que deu para eles poderem glorificar a Deus. Então, até a próxima oportunidade, com mais histórias, com mais pessoas reais. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.